O conteúdo desse programa é forte e não é recomendado para menores. Alguns detalhes foram alterados. Kim Anderson é uma testemunha de Jeová exemplar, pura e com uma fé inabalável. A Kim acreditava que só as testemunhas de Jeová conheciam a verdade. O resto do mundo vivia uma mentira. Ela obedece aos anciões poderosos da igreja, que têm autoridade absoluta sobre a congregação. Os anciões devem ser temidos. É como brincar de Deus com a vida alheia, é perigoso. Se ela não tomar cuidado, sua obediência fiel vai aprisioná-la em um inferno criado por ela mesma. Não devia ter acontecido. Não conseguia nem imaginar, foi mesmo horrível. Cultos mortais. A testemunha. E à mulher, Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3:16. Tropas, em posição. O agressor tem uma espingarda de cano cerrado. Cadê eles? No quarto? A polícia cercou o apartamento, isolou a área. É uma situação muito difícil para a polícia. Nós tentamos pôr um negociador ao telefone para falar com uma pessoa armada e... Afastem-se. Está me ouvindo? Mas esse homem não deixará ninguém menosprezá-lo. Alô? A mulher disse: meu Deus, ele está entrando no quarto em que estão as crianças. E deixou o telefone cair. Eu gritei e gritei. E ainda tenho pesadelos. Fiquem naquela janela. Como isso pôde acontecer? Deve existir um motivo. Eu recorri à minha religião, que diz que Jeová deve saber o motivo. A Kim era muito atraente. Ela era muito inteligente, bastante controlada. Ela cresceu como testemunha de Jeová e acreditava que outra vida levaria à morte. Burnaby, no Canadá, é uma cidade pequena no coração do Noroeste Pacífico. Por gerações, tem sido o lar de uma comunidade unida de famílias de testemunhas de Jeová, como a de Kim Anderson. Eles se achavam as pessoas mais felizes do mundo. Existiam histórias de pessoas que os procuravam por isso. As testemunhas surgiram nos Estados Unidos no século XIX. É uma denominação cristã, diferenciada pela crença em um Deus chamado Jeová e um código moral excepcionalmente rígido. Eles acreditam que são um povo único que tem o direito a um lugar especial. Eles aspiram viver num paraíso na Terra, em paz, harmonia e perfeição. O resto do mundo é governado pelo diabo. Nos anos 60, Kim era filha única de uma família devota de testemunhas de Jeová, que seguia o caminho que a igreja traçara para ela. Ela era muito idealista. Ela queria servir a Jeová. A verdade está do nosso lado. E servir a Jeová é um estilo de vida muito esgotante. Como todas as testemunhas, Kim e a família deviam comparecer à igreja 3 vezes por semana. Eles passavam o resto do tempo andando pelo bairro, oferecendo estudos da Bíblia e panfletos para os incrédulos. A pregação de porta em porta deles é muito importante. Converter pessoas a entrar no rebanho. Milhões de livros e revistas são distribuídos todos os dias em todo o mundo. As testemunhas aprendem que é uma obrigação deles salvar as almas do máximo de pessoas possível. É uma missão urgente, devido à crença fundamental de que um fim dos tempos apocalíptico se aproxima. As testemunhas acreditam que vivemos os últimos dias deste mundo. Quando o Armagedon chegar, todos irão morrer. Todos, exceto as testemunhas de Jeová, que serão escolhidas para viver em um paraíso pós-apocalíptico, purificado de todo o mal e de todos os pecados. Será como o céu na terra, como o Jardim do Éden maior. A Kim acreditava piamente que todas essas coisas aconteceriam. As testemunhas anseiam pelo fim do mundo porque consideram nosso mundo pobre de espírito e muito corrupto. Apesar do apocalipse iminente,
Kim, com 8 anos, aproveitava sua infância na igreja. Até ela descobrir que seus pais estão se separando. Não aguento mais. Não vá embora, por favor. Para a mãe, o divórcio foi ainda mais traumatizante. As mulheres testemunhas de Jeová, que não são casadas, especialmente as divorciadas, ficam à margem da sociedade das testemunhas. Elas deixam de fazer parte da estrutura da congregação. O único meio de a mulher ser aceita na comunidade é estando casada. Sua mãe tinha perdido o respeito da igreja. De repente, ela tinha sido colocada de lado. Foi um grande escândalo na congregação. A mãe dela sofreu muito. A Kim tinha muitas inseguranças, mas não falava muito sobre elas. Ela era muito reservada. A fé de Kim continuava forte, mas ver a mãe sofrer o estigma do divórcio era algo que ela nunca iria esquecer. Em abril de 1972, Kim era uma estudante do ensino médio dedicada. Já ouviu as boas novas? Ela passava até 100 horas por semana trabalhando como missionária. A Kim achava importante salvar pessoas. Isso significava ir de porta em porta e convertê-las. Como as outras testemunhas, Kim afastava-se do mundo laico. Os anciões advertem as testemunhas a manter o mínimo possível de vínculos com pessoas fora da comunidade. Então, a Kim não tinha muitos amigos. Ela não era popular. Kim nunca teria as experiências que seus colegas da escola consideravam corriqueiras. Testemunhas de Jeová não podem votar, nem comemorar o Natal e o Dia dos Namorados. Festas de aniversário estão fora de cogitação. Eles acreditam que esses feriados são baseados no paganismo. A sociedade laica corrompeu o verdadeiro cristianismo. Eles têm uma organização de anciãos que controla os membros rigorosamente. A seita da Testemunha de Jeová é cheia de regras e regulamentos. Mas Kim não se importava em obedecer às regras, e existia uma específica que ela queria cumprir: casar-se com um rapaz da comunidade tão devoto quanto ela. Ela tinha o desejo de encontrar um líder forte da comunidade. Ela achava que o Jim seria o homem ideal. O rapaz é Jim Kostelnick, terceira geração de testemunhas de Jeová. Kim o conheceu em uma festa, em meados de 1972. Ela tinha 18 anos e Jim tinha 25. Testemunhas jovens saíam para dançar e ela só ficava sentada no cantinho. Os dois começaram a conversar. Quer dançar comigo? Ela era muito simples. Tinha o cabelo castanho e falava com muita doçura. Ela tinha uma suavidade e um encanto que me atraíram. Meu nome é Jim. Jim, meu nome é Kim. Após um ano de namoro, os anciões da igreja aprovaram o casamento dos dois. O dia do casamento no Salão do Reino foi mágico. As testemunhas realmente esbanjam e aproveitam os casamentos, porque outras comemorações, como o Natal, são proibidas, né? Então, casamentos são muito importantes. A vida do jovem casal girava em volta do trabalho para a igreja e os planos de começar uma família. 3 anos depois, Kim deu à luz a um garoto chamado Yuri e uma garota chamada Lindsay. A Kim era uma mãe maravilhosa, muito dedicada aos filhos. Algumas mulheres têm vocação para ser mãe e outras não, e ela tinha. A Lindsay era bem loirinha e a risada dela era contagiosa e era cheia de vida. O Yuri era um verdadeiro pensador, a inteligência parecia ir além da idade dele. A família tinha pouco dinheiro. Jim trabalhava como zelador, enquanto Kim ficava em casa com as crianças. O universo deles começava e terminava com a igreja. Nós íamos à igreja 3 vezes por semana. Eu passava 100 horas semanais pregando de porta em porta. Em 1974, a evangelização do casal ficava cada vez mais fervorosa. O fim dos dias se aproxima. Os líderes da igreja disseram que Jeová avisara a eles o ano exato em que o mundo finalmente acabaria. 1975. O Armagedon chegaria em breve. Não existiria mais sofrimentos, doenças, mortes. Tudo seria maravilhoso e iluminado. Jim e Kim esperavam ansiosamente pela chegada do ano novo. Mas 1975 passou e o apocalipse não aconteceu.
O mundo deveria ter acabado e isso não aconteceu. Foi um escândalo para a igreja perante os olhos do mundo. Ele nos negou o arrebatamento por enquanto. E para algumas testemunhas, isso provocou uma crise de fé. Um deles era Jim Kostelnik. Eles faziam várias previsões diferentes sobre o fim do mundo. Primeiro chegaria em 1800, depois em 1914 e depois em 1975. Isso é o que as testemunhas vendem. Uma promessa que não podem cumprir. Se tem dúvidas, pergunte a eles. Se eles erram a data do fim do mundo, por que acha que estão certos sobre as outras coisas? Profundamente abalado, Jim expressou abertamente algumas dúvidas que tinha sobre a igreja. Eu comecei a fazer perguntas. Conversei com a Kim. Ela disse para eu conversar com os anciões. E os anciões não tinham nenhuma resposta, além de continue indo à igreja, continue pregando de porta em porta. Isso me deixou furioso. Kim estava arrasada com a perda de fé de Jim. A fé dela era forte como nunca. Ela sabia que o comportamento problemático de Jim poderia ter consequências perigosas para seu casamento e sua reputação na igreja. As pessoas que questionam a efetividade das crenças sofrem penalidades, ou até expulsão ou excomunhão da organização. Se os membros da sua família são testemunhas, você pode perder a família. A Kim tinha medo de contrariar os anciões. Ela acreditava que tinha que ser testemunha para preservar a vida dela e dos filhos. Kim ainda tinha trauma do que aconteceu com a mãe, uma divorciada que a igreja condenava. Mas chegara o momento de tomar uma decisão dolorosa. E o que ela precisaria fazer teria consequências inacreditavelmente cruéis para todos que ela amava. É perigoso dar o seu poder a pessoas que alegam falar por Deus. Ela sentia medo o tempo todo. Eles não tinham para onde se esconder. Em 1976, testemunhas de Jeová do mundo todo, inclusive Jim e Kim Kostelnik, estavam surpresos por ainda estarem vivos. Os líderes da igreja profetizaram que esse ano nunca chegaria, que o mundo acabaria primeiro. Todas as pessoas do mundo, exceto testemunhas de Jeová, morreriam no Armagedon. Esperávamos que isso acontecesse em 75, mas não aconteceu. Mas os líderes da igreja alegavam que o apocalipse ainda viria e que os membros eram, de certa forma, culpados pelo atraso. O Senhor nos achou pobres de espírito. Nas reuniões, os líderes da igreja diziam que a culpa era nossa. É como se culpassem os recrutas, e aquilo me decepcionou muito. Agora, Jim ameaçou abertamente sair da igreja, um passo radical que poderia destruir a reputação da família na comunidade. Para Kim, as dúvidas explícitas do marido criavam uma espécie de apocalipse. É uma traição enorme. Você aprende que isso é assustador e é como ter contato com o diabo. A Kim não estava só triste porque realmente tinha fé, mas porque ela queria que o marido fosse um líder forte das testemunhas. E ela percebeu que não estava dando certo. Kim solicitou uma reunião com os anciões, conhecida como o Comitê Judicial, para que a conduzissem ao caminho certo. Que bom que veio até Eles nós. aconselharam que era melhor ela ser uma mãe solteira do que criar os filhos com um incrédulo. A Kim nunca questionou a autoridade dos anciões. Todos deveriam temer os anciões por causa das consequências duras e intolerantes a transgressões. Após 6 anos de casamento com Jim Kostelnik, Kim pediu o divórcio. As testemunhas de Jeová expulsaram Jim. A expulsão tem várias consequências. E a mais grave delas é o ostracismo. A igreja decidiu pelo ostracismo de Jim. Então, Kim e as crianças deviam cortar todos os vínculos com ele. Ei, a gente vai se ver em breve, está bem? Jim deixou a família. Eu me senti um traidor. Eu achei que não estava fazendo a coisa certa. Mas eu não tinha outra escolha porque ela só queria seguir em frente para a próxima fase da vida dela. Quando o divórcio foi finalizado em abril de 1980, Kim tornou-se uma mulher solteira em uma congregação que a menosprezava. O que aconteceu com sua mãe agora acontecia com ela. Era seu pior pesadelo tornando-se realidade.
Aqui, eu e outras ficávamos à margem. Éramos tratadas como cidadãs de segunda classe. Os amigos de Kim a evitavam. Durante reuniões, as pessoas a ignoravam. Na hierarquia das testemunhas, até um garoto de 10 anos, se for batizado, é superior à mulher. As mulheres devem ser submissas. Ela realmente não passava de uma mulher. Kim sabia que só existia uma forma de recuperar sua reputação na comunidade. Ela passou a procurar um marido entre as testemunhas. Eu acho que esse era o objetivo dela. Achar um líder espiritual melhor do que eu para ela e as crianças. Apenas um mês após o divórcio, Kim foi a um retiro patrocinado pela igreja em Maui. Ela estava determinada a encontrar um marido. Existia um lugar para testemunhas de Jeová, acho que pertencia a um casal de testemunhas. Na manhã seguinte à sua chegada, Kim foi apresentada a um homem do Texas. Seu nome era Jeff Anderson. Ele era educado, respeitoso, estava sempre arrumado, tinha cerca de 1,82 m de altura. Jeff disse a ela que morava no Havaí e trabalhava como discotecário. E como a maioria das pessoas do resort, os dois tinham algo importante em comum. Ele alegava ser uma testemunha fiel. Surgiu o interesse. Como não eram casados, a igreja desaprovava que ficassem juntos sozinhos. A organização dos anciãos controla as atividades e envolvimentos das congregações. Então, durante uma semana, Kim e Jeff desfrutaram um cortejo supervisionado. Um casal de amigos da Kim os acompanhou. Eles viajaram pela ilha e ele meio que a cortejou. No último dia de férias de Kim, Jeff confessou que estava apaixonado por ela. Kim estava radiante. Eu me diverti muito hoje. Quando ela voltou do Havaí, ela contou sobre o Jeff. Ele era testemunha. Ele ia trabalhar numa estação de rádio e teria uma vida boa. Ele sempre a bajulava, mandava flores, cartas, ligava para ela. Eu só queria te fazer uma pergunta. Então, em janeiro de 1981, Jeff a pediu em casamento pelo telefone. E Kim aceitou. Sim. Era um romance muito recente, mas eles estavam empolgados para começar uma vida nova e criar uma família devota juntos na igreja. Ela queria muito um amor, casar com um bom ancião das testemunhas e ter a vida perfeita que achava que merecia. Eles marcaram a data do casamento para agosto de 1981 em Houston, Texas, onde a mãe de Jeff vivia. Parecia um sonho se realizando quando Kim fez as malas dos filhos e viajou para o sul para o seu grande dia. Eu me lembro da minha mãe na festa do casamento. Eles tinham padrinhos, madrinhas, vestidos elegantes. Mas quando o dia do casamento chegou, tudo começou a dar errado. Só está atrasado, deve ter um motivo. Jeff chegou atrasado ao próprio casamento e ele esqueceu até as alianças. Você está bem? Estou. Por que você pergunta? Porque está 1 hora atrasado. Estou aqui, não estou? Quando Kim o questionou, ele surpreendeu a todos gritando com ela, com ferocidade. Não faça papelão. Ai, está bem. As pessoas viram que ele não era um bom exemplo de homem. Minha mãe reconhecia homens agressivos. Ela acreditava que ele era muito agressivo. As pessoas criticavam muito o Jeff. Ela se sentia insegura, mas eu disse que ela era madura o suficiente para decidir o que era melhor para ela. Sem as alianças, Kim e Jeff fizeram os votos. O casamento começou tumultuado. Mas Kim estava decidida a ser uma esposa fiel e a recuperar sua reputação na igreja que amava. Uma semana após o casamento, Jeff revelou a verdade. Ele mentiu para ela o tempo todo. Ele fora preso por furto. Ele nunca teve um emprego fixo. Ele não era um discotecário vivendo no Havaí. Ele estava desempregado e vivia em Houston com a mãe. Jeff tinha assumido uma faceta que era completamente falsa, no objetivo de encontrar uma esposa. Eu achei esse cara um idiota desde o começo. Kim estava chocada e ficou ainda mais aborrecida ao saber que, apesar de Jeff ser batizado como testemunha de Jeová,
ele não era um seguidor devoto que dizia ser durante o cortejo. Quero pegar de porta em porta. De novo. O Jeff Anderson podia se passar por uma testemunha fiel. Não. Porque ele conhecia os jargões das testemunhas de Jeová. Mas acho que ele não gostava muito da religião. Acho que era uma relação de conveniência. A associação com testemunhas... Estou tentando resolver, amor. Quero que sejam felizes comigo. Jeff prometeu levar a família para o Canadá após o casamento, mas não tinha dinheiro suficiente. Não sou um mentiroso. Em vez disso, Jeff, Kim e os 2 filhos, Yuri e Lindsay, mudaram-se para um apartamento pequeno nos arredores de Houston. Esta é a minha casa. Ela estava muito frustrada. O Jeff não contribuía financeiramente. Aquela não era a vida que ele prometera a Kim. Mas como testemunha obediente, ela devia respeitar o novo patriarca da família. Tem razão. Tem razão. Então, a situação começou a ir de mal a pior. Jeff controlava a casa com punho de ferro, criticando as compras e as tarefas domésticas de Kim, exigindo saber onde ela estava o tempo todo. E essa dominação cruel sobre ela tornou-se física. Não, por favor. Quando Kim rejeitou as investidas sexuais de Jeff, ele a assediou. Jeff era muito violento quando fazia sexo com ela. Ele tentava estuprá-la. Ela tinha medo dele. Acho que estava apavorada. Para manter o controle sobre Kim, Jeff ameaçava ir aos anciões da igreja se ela resistisse. Kim sabia que aos olhos deles e aos olhos de Jeová, ela seria desobediente. Existe uma espécie de regra implícita de que mulheres, testemunhas de Jeová, deviam cumprir com o dever delas, ou seja, o dever sexual aos maridos. As mulheres devem ser sexualmente submissas aos maridos. Está tudo bem. Kim guardou seu medo e ansiedade para si. Mas apenas 3 semanas após o casamento, sua filha Lindsay estava ao telefone com o pai e disse algo que o deixa chocado. A mamãe e o Jeff brigaram e se machucaram. Ela deixou escapar que viu Kim e Jeff tendo uma briga física que deixou os dois com o rosto sangrando. Quando falamos com a Kim sobre isso, ela disse, não, foi só um acidente, estávamos abrindo caixas e temos uma cabeçada. Eu acreditei. Para Kim, ir à polícia não era uma opção, nem denunciar o incidente para a igreja. Se falar com os anciões, o homem é o chefe. Se o homem diz como se vestir, você obedece. Se diz como se sentar, você obedece. Se diz quando jantar à mesa, você obedece. Se não obedecer, é indisciplinada. Pela minha experiência, mulheres em relações abusivas tendem a não reclamar. Além do mais, a igreja não veria com bons olhos o pedido de um segundo divórcio. Se os anciões não acreditam que tenha razões para se divorciar, não tem outra escolha. Sentindo-se de mãos atadas, Kim tentou ser a melhor esposa que poderia ser. A família passou mais um mês com dificuldades financeiras, até que Kim começou a desconfiar de algo que nenhuma mãe podia ignorar. A Kim desconfiava que o Jeff Anderson molestava pelo menos uma das crianças. Kim não estava certa da extensão do abuso, mas tinha um pressentimento terrível. Claramente havia algo muito errado acontecendo. Acho que ela sabia, mas não tinha coragem de falar. Kim não sabia a quem recorrer. Tudo que sabia era que ela não queria ficar de braços cruzados enquanto seus filhos inocentes corriam perigo. Então, apenas 6 meses após o casamento, Kim conseguiu um empréstimo para voltar com os filhos para o Canadá. Eu lembro que a Kim e os filhos ficaram na nossa casa. Eu só lembro que adorava a companhia do Yuri e da Lindsay. E da alegria e beleza daquelas crianças. Desesperada por compreensão, Kim foi direto aos anciões da igreja. Ele mentiu? Ele disse que era uma testemunha devota? Ela explicou que Jeff a enganara. Prossiga. Ela descreveu as brigas, o sexo violento... Ele me forçou, sim. E a suspeita de abuso infantil. Talvez. Ela pediu que os anciões apoiassem sua decisão de terminar o casamento. Aquele cara não era bom para ela. Ela tentou fazê-los compreender, deixá-los a par, convencê-los a prestar mais atenção nos problemas dela com o marido. Mas os anciões não se convenceram.
Eles disseram que Kim não tinha provas concretas de que Jeff abusava das crianças. E que talvez o problema fosse ela, e não Jeff. Você já se divorciou uma vez. Conversamos sobre isso. Eles achavam que ela era desleal ou bem teimosa. Esforce-se para que seu casamento dê certo e seja uma esposa obediente e fiel. Os anciões disseram a Kim que ela era obrigada a fazer o casamento dar certo. A Kim estava abatida. Ela se apegava com todas as forças à vida que ela queria ter. Se Kim desafiasse os anciões, eles a expulsariam e a afastariam da igreja e da família. Era aterrorizador. A Kim cresceu como testemunha. Era a única coisa que conhecia e acreditava que outra vida levaria à morte. Apesar da intuição de que deveria proteger a família do marido, Mas claro, Kim cedeu à autoridade dos anciões. vocês sabem o que é melhor. Ela convidou Jeff para ir morar com ela no Canadá. Por dentro, ela desejava que ele fosse embora e a deixasse em paz. Mas por fora, ela tinha que mostrar aos anciões que tinha aceitado continuar casada. Kim ficou encurralada por querer pertencer à comunidade. Em setembro de 1982, os anciões da igreja de Kim Anderson a mandaram reunir-se com seu marido agressivo, Jeff, e fazer o casamento dar certo. Ela acreditava que não tinha outra escolha além de obedecer às ordens. Ela tinha que cumprir com o que os anciões esperavam dela como uma mulher casada. Mas quando Jeff mudou-se para o Canadá para morar com Kim e as crianças, não demorou muito para ele retomar de onde parou. Cadê os meus cigarros? Eu fiz um pedido simples, só um pedido, e você não consegue lembrar? Olha, isso é uma falta de consideração. Ele não conseguia parar em um emprego. Ele era violento e imprevisível. E para o horror de Kim, ela tinha certeza de que ele molestava a filha Lindsay novamente. Ele era doentio, perverso, nojento. Muitos de nós nem imaginamos uma crueldade como essa. Tem razão. Ela tinha que, de alguma forma, aceitar e agir como se estivesse conformada, mas ao mesmo tempo ela sabia que não queria mais nada com o segundo marido. Em julho de 1984, Kim estava sempre com medo. Ela sentia vários medos. Medo do Jeff, medo dos anciões, medo do futuro. Desta vez, os medos de Kim resultaram em uma atitude desesperada. Ela decidiu recorrer aos anciões novamente, com um último apelo para ter permissão para divorciar-se. Os anciões entrevistaram Jeff e Kim separadamente. Kim deu provas novas do assédio de Jeff, rezando para que desta vez eles não ignorassem as alegações dela. Ela sempre foi muito voluntariosa e desobediente. Ela inventa histórias. Mas quando as entrevistas terminaram, Kim teve uma notícia devastadora. Levantar falso testemunho contra um membro da congregação é grave. Ele a derrotou na reunião com os anciões. Não só os anciões rejeitaram o pedido de Kim pelo divórcio, como também a puniram por fazer mais acusações falsas contra Jeff e por não ser uma esposa obediente. Ela estava triste porque os anciões não acreditavam nela, só acreditavam no Jeff. A caminho de casa, Kim encarou a verdade. Ela estava impotente dentro dos limites rígidos da religião que amava. Ela ficou num beco sem saída, encurralada entre as autoridades das testemunhas de Jeová e o que era bom para ela e os filhos. Pela primeira vez, Kim questionava aqueles que diziam falar por Jeová. Os anciões são só pessoas e eles cometem erros. Ela enxergava esses defeitos claramente. Pelo bem dos filhos, Kim sentia que não tinha outra escolha além de arriscar tudo o que conhecia e deixar o marido o mais rápido possível. Então, no dia 21 de julho de 1984, Kim planejou uma fuga. Esperou ele chegar do trabalho. Ela esperou ele entrar no banho. Enquanto Jeff estava no banheiro, Kim pegou as crianças e pôs o plano em ação. Kim? Kim? Ela pegou o carro e foi para minha casa. Kim? O Jeff não sabia onde ela estava. Você planejou isso desde o começo, não foi? Jeff não aceitaria que ela o abandonasse. Furioso e com sede de vingança, ele contou aos anciões que ela fugira. Ela fugiu. Algumas pessoas não sabem lidar com
com a rejeição e a sua reação é vingança. A igreja exigiu que Kim voltasse para o marido, mas ela resistiu. Jeff ficou chocado com a rebeldia dela. Ele usava a devoção de Kim para controlá-la, mas isso não funcionava mais. O controle sobre ela, que era essencial para ele, ter esse controle, estava desaparecendo. Em meados de 1984, Kim voltou para o apartamento e Jeff foi embora. Mas ele não estava disposto a deixá-la em paz. Ele alugou um apartamento em um porão do outro lado da rua e estava sempre por perto. Ele a perseguia, a vigiava. Ele mandava bilhetes, provavelmente de amor. Isso a deixava apavorada. Basicamente, se não posso ter você, ninguém pode. Jeff ligava dia e noite exigindo uma reconciliação. Com a igreja apoiando a missão dele de recuperar a esposa, Jeff acreditava que Jeová estava do lado dele. Ela o rejeitou e ele não aceitou isso. Ele sentia raiva, medo, ciúmes, vingança. Não conseguiu lidar bem com isso. A situação ficava cada vez pior. Jeff começou a invadir a casa de Kim. Ele tirava os eletrodomésticos dela da tomada. Eram truques sujos para mostrar que ele estava por perto, para continuar perturbando ela. Jeff parecia incontrolável. Kim vivia diariamente aterrorizada, sabendo que sua família corria perigo em sua própria casa. O Yuri e a Lindsay ficaram no meio do fogo cruzado e era muito, muito difícil para eles suportar isso. Sentir aquele ambiente destrutivo. Kim trocou as fechaduras e rezou. Se Jeff aparecesse novamente, suas ações seriam imprevisíveis. Algumas pessoas não suportam a rejeição, mas nem todas recorrem àquele tipo de violência. A pessoa precisa ser problemática ou muito doentia para fazer aquilo. Em 1985, a devota testemunha de Jeová, Kim Anderson, morria de medo do marido abusivo, Jeff. Ele tinha que ter poder e controle. Não suportava a rejeição. Ele continuou indo atrás dela. Como a igreja não reconhecia a gravidade da situação, Kim resolveu agir sozinha. Ela convenceu Jeff a sair de casa e trocou as fechaduras. Mas tinha medo de pedir ajuda. A Kim era muito cuidadosa com o que dizia, como se ela tivesse medo de alguma coisa. E eu sentia esse medo. 29 de agosto era um dia quente de verão. Kim estava ao telefone com a mãe. A manhã estava agradável até então e Kim sentia-se tranquila pela primeira vez em muito tempo. Tão tranquila que esquecera de trancar a porta da frente. Jeff entrou na cozinha de Kim. Ele entrou. A Kim estava lá, as crianças estavam no quarto. Antes que Kim pudesse reagir, temos que conversar. Ela estava olhando para o cano de uma espingarda. Mãe, eu tenho que ir. Tem uma arma na minha cabeça. A Kim disse algo do tipo: tem uma arma apontada para mim, não posso mais falar. Cadê eles? No quarto? A mãe de Kim ainda estava do outro lado da linha. Confusa e desesperada, ela ligou para a polícia. Ela disse que ele tinha uma arma. Imediatamente a polícia entrou em ação. Em minutos, um negociador de resgate da polícia local ligou para o apartamento de Kim. Alô? É muito difícil para a polícia neutralizar a situação para que as coisas não piorem. Tropas, em posição. Nós nos preparávamos para conter o local. Enquanto Kim tentava explicar a situação, ela viu Jeff indo em direção a Yuri e a Lindsay. Por favor, corram, ele está no quarto. Ela disse, meu Deus, ele está entrando no quarto em que estão as crianças. Façam o que eu mandar. Nós tentamos persuadi-lo. Se era briga entre ele e a esposa, o negociador tentaria pelo menos resgatar as crianças. Depois, tentaria fazer o indivíduo se render. Por favor, venham. Kim conseguiu distrair Jeff com o telefonema para que se afastasse das crianças. Eles querem falar com você. Alô? Mande eles se afastarem. Jeff ameaçou matar a todos se a polícia tentasse interferir. Estou falando sério. Mande eles se afastarem, está me ouvindo? E então, às 11h16 da manhã, a ligação caiu. A polícia agora cercava o prédio. Não podemos somente entrar.
Devemos analisar os perigos para proteger as pessoas que estão na casa. Você nunca me amou. Disse que me amava, mas nunca me amou. De acordo com registros posteriores da polícia sobre o incidente, a família inteira estava em um quarto dos fundos e Jeff gritava com Kim, reclamando de toda a dor que ela causara. Durante 1 hora, ele a repreendeu e a torturou verbalmente. Eu não acredito que fez isso comigo. Porque me rejeitou? Porque não podemos reatar? Kim tentou assumir a culpa pelo fim do casamento. Você tem razão. Como sua esposa, eu devia ter ouvido os anciãos. Eu devia ter ouvido você. Me abraça. Mas quando Jeff pediu que ela o abraçasse, ela não teve coragem. De repente, algo mudou em Jeff. Ele apontou a arma para ela e, para o horror das crianças, disparou, matando-a na hora. Lindsay, de 10 anos, abraçava um ursinho. Jeff apontou a arma para ela. Ela levantou as mãos, num movimento defensivo, para a espingarda. E ele atirou na Lindsay. O Yuri abraçou a irmã dele e levou um tiro também. Em um instante, 3 vidas foram interrompidas de forma brutal e cruel. Eu não consigo imaginar o horror que as crianças sentiram nos últimos segundos. Eles eram tão amigos, tão companheiros. Eles se amavam muito. E ela morreu nos braços do irmão. Ainda é insuportável de imaginar. E eu ainda tenho pesadelos. Jeff deixou a arma no apartamento e tranquilamente saiu pela porta da frente. Ele foi imediatamente preso. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou uma cena de horror indescritível. Não existem palavras para explicar como a polícia se sente quando assassinatos envolvem crianças. E disse aos policiais que gostaria que ele tivesse virado a arma para si mesmo. Um policial foi encarregado de uma tarefa comovente: contar a Jim que os filhos foram assassinados. Sr. Kostelnik? Um policial à paisana foi até a minha casa. Ele tirou um papel impresso do bolso e o leu. Mas ele tremia tanto que a carta quase caiu das mãos dele. Eu pensei que eu não queria ouvir, mas tinha que ouvir. Um aviso de que os meus filhos foram assassinados. O maior medo de qualquer pai, com certeza. Eu achei que não fosse verdade, que deveria ter sido algum erro. A polícia deve ter cometido um erro. Toda a comunidade ficou arrasada com os assassinatos trágicos. Eu desejava estar lá para impedir os tiros. Era só nisso que eu pensava. Ver o Jeff com a arma e querer me jogar na frente e tirá-la dele. Eu pensava, sei que ele é maior do que eu e eu não teria conseguido detê-lo. Como era possível? Aquelas crianças lindas que brincavam com meus filhos, as risadas e... Eu não conseguia entender. Para Jim Kostelnik, que há muito tempo questionou a doutrina das Testemunhas de Jeová, a resposta da igreja sobre o assassinato da ex-esposa e dos filhos foi chocante. Tudo o que disseram foi que a Kim, o Yuri e a Lindsay seriam recompensados depois do Armagedon. Eles ressuscitariam nesse dia e viveriam felizes para sempre no reino de Cristo. Jim foi ao velório dos filhos, no Salão do Reino, na intenção de compartilhar o luto com amigos antigos e a família na comunidade das testemunhas. Mas mesmo em um dia tão triste, todos ignoraram Jim durante o velório. Era como se eu fosse invisível, porque não fazia mais parte da comunidade. Eles fizeram isso na casa de Deus. No dia 4 de dezembro de 1986, um júri declarou Jeff Anderson culpado das 3 acusações de homicídio doloso. Ele foi condenado à prisão perpétua para cada acusação, mas Jeff Anderson ainda tinha pendências com Kim e a família. Menos de um ano após sua sentença, ele enviou uma carta da prisão para Jim Kostelnik. Olhei para a carta, vi a letra dele e pensei, essa é a mão que matou os meus filhos. Será que eu devo ler essa carta? Mostrei para Marge, minha esposa, e ela olhou para mim como se eu fosse louco.
vai mesmo ler isso? E eu disse, deve ser um pedido de desculpas, né? Só pode ser isso. Então eu abri. Desesperado por respostas, Jim começou a corresponder-se com Jeff. O Jim ainda tentava achar alguma bondade no assassino. Como lidar com isso? Como não enlouquecer? Eu acho que nós conseguimos porque nos envolvemos, fizemos perguntas. Nós seguimos em frente porque, se eu parar, o desespero pode me levar ao fundo de um poço. Então acho que toda família de uma vítima de assassinato lida de uma forma diferente. Meu incentivo foi procurar a verdade. O que aconteceu? Por que aconteceu? Isso me deu forças por anos. Em abril de 1989, Jim Kostelnik concordou em encontrar Anderson na prisão. Ele estava disposto a falar com o Jeff Anderson e tentar entender como e por que isso aconteceu. Achou que seria algo positivo. Ele foi simpático. Uma educação tipicamente texana. Não era o monstro que eu esperava encontrar. Ele tentou me explicar por que ele fez aquilo. Ele disse, eu estava com ódio. Eu me senti rejeitado e eu descontei na Kim e nas crianças. Para Jim, o encontro tenso de 45 minutos terminou em um clima bizarro e emocionalmente confuso. No final do encontro, ele disse, só quero dizer que tenho as melhores vítimas do mundo. Jeff até aceitou entrevistas na televisão e insistia na ideia doentia de que ele fora injustiçado. She very much seemed apathetic and indifferent. She didn't take me serious even then, a man with a gun. And that was the ultimate rejection. That was the final rejection. I couldn't take any more. I started pulling the trigger and I couldn't stop. I had to get things out. And that seemed to be the only way. Ele não enxergava nada além de si mesmo e dos sentimentos dele. O Jeff era incapaz de se colocar no lugar de outra pessoa. Ele conviveu muito com testemunhas para acreditar que devia controlar a esposa e os filhos, que ele quase teve o direito de fazer algo estúpido e ruim. Muitos de nós nem imaginamos uma crueldade assim. Isso é egoísmo, crueldade, egocentrismo. Isso tudo definia. Ele era um sociopata. Os amigos e família de Kim, Yuri e Lindsay tentaram superar. Mas mesmo após décadas, as feridas ainda estão abertas. Quantos anos já se passaram e quem realmente pagou o verdadeiro preço, sabe? E o que mudou? Eu queria perdoá-lo. Eu achava que o perdão melhoraria as coisas. Mas é claro que não melhorou. É algo que você nunca supera. Eu ainda poderia ter raiva dos anciões por manipularem a Kim e o Jeff e tentarem torná-los testemunhas, apesar de tudo que acontecia. É um fardo pesado para carregar, a raiva. Costumo superar, mas isso foi muito errado.